Graça e paz, pessoal. Meu nome é Misael Moura e nós já vamos começar o nosso culto da juventude. Mas antes eu quero passar para você uma mensagem. Nós não estamos só vivendo um momento de dificuldade, nós estamos vivendo um momento de preparação. Porque Deus tem para a gente uma vitória, uma bênção muito grande. Só que Ele não nos deixa desamparados, Ele nos prepara também para essa vitória, para que você possa desfrutar dela de toda a sua plenitude. Então, eu convido você a fechar seus olhos, porque eu quero entregar esse culto, entregar a nossa intenção a Deus. Amém? Pode fechar seus olhos. Senhor, meu Deus, eu quero aqui, Pai, pedir que o Senhor vá de encontro ao meu irmão, levando a ele paz, levando a ele força, Pai. Tudo aquilo que o Senhor quer fazer nele, Pai, o Senhor possa fazer nesse exato momento. Pai, nós sabemos que esse momento não está aqui, Pai, para nos matar, e sim para nos trazer um caráter ainda mais aprovado. Pai, eu te peço que o Senhor venha trazer a nós força e determinação, Pai, para que a gente possa viver esses dias com ainda mais qualidade. Pessoal, antes de começar o nosso culto, eu quero convidar você a se inscrever aqui e a convidar também mais uma pessoa a nos assistir. Beleza? Então a gente já vai começar. Graça e paz, queridos. Saudações reais a todos. E que Deus em Cristo abençoe vocês. E vem com a gente nesse balanço tão gostoso. Vamos dizer que nós vamos gritar para todo mundo ouvir que nós somos de Jesus. Amém? Eu fui escolhido, sou exclusivo, propriedade de Deus. Não me envergonho do Evangelho, amo a palavra de Deus. Já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Não vou me calar, vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Eu vou gritar pro mundo inteiro ouvir que eu sou de Jesus. Hey! Eu vou gritar pro mundo inteiro ouvir que eu sou de Jesus. Repete comigo. Eu vou gritar pro mundo inteiro ouvir que eu sou de Jesus. Pro mundo inteiro ouvir que eu sou de Jesus. Eu não tenho medo, eu sou blindado pela armadura de Deus. Não, eu não quero religião, não. Vivo Jesus e a salvação. Já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Não vou me calar, vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Eu vou gritar pro mundo inteiro ouvir que eu sou de Jesus. Hey! Eu vou gritar pro mundo inteiro ouvir que eu sou de Jesus. Cante comigo. Eu vou gritar pro mundo inteiro ouvir que eu sou de Jesus. Ó pulmão, vamos comigo. Eu vou gritar pro mundo inteiro ouvir que eu sou de Jesus. Eu vou gritar pro mundo inteiro ouvir que eu sou de Jesus. La 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 la. Oh la 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 la. Oh na 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 na. De Jesus. Uau! Quem é de Jesus aí? Quem é de Jesus, digita um amém, dá um glória a Deus, dá um sinal de fumaça por aí, que você é de Jesus. Quero te dizer uma coisa, estamos passando por um momento meio complicado, mas eu quero te dizer,
Deus não perdeu o controle de nada sobre a sua vida. Amém? Vamos dizer que Ele está no controle de tudo? Vamos dizer que Deus está no controle de tudo. Então não se preocupa. Ele não perdeu o controle da minha e nem da sua vida. Amém? Balança teu corpo aí em casa, para onde você estiver aí. Balança para um lado e para o outro. Hey! Chega de viver pelo que vê. Você precisa ver. O justo vive pela fé. Por que se preocupar com o amanhã? Se a cada dia basta o seu mal, o justo não fica desamparado, não. Nem a mendigar o pão, não, não. Pra que se preocupar se Deus está no controle de tudo, no controle de tudo? Pra que se preocupar se Deus está no controle de tudo, no controle de tudo? Deixa eu te dizer, o Deus que te sustenta é o Deus da providência. Especialista em impossíveis, tudo Ele pode fazer. Então deixa acontecer. Então deixa acontecer. Pra que se preocupar se Deus está no controle de tudo, no controle de tudo? Vem! Pra que se preocupar se Deus está no controle de tudo, no controle de tudo? Pra que se preocupar se Deus está no controle de tudo? Você deve buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Pra que se preocupar se Deus está no controle de tudo, no controle de tudo? Pra que se preocupar se Deus está no controle de tudo, no controle de tudo? Pra que se preocupar se Deus está no controle de tudo, no controle de tudo? Então pra que se preocupar se Deus está no controle de tudo, no controle de tudo? Você recebe isso aí na sua casa? Que papai está no controle e nunca deixou de estar no controle da sua vida? Então para de se preocupar. Deus já cuidou do seu amanhã, do seu depois. Só entregue sua vida a Ele e descanse, porque Ele está cuidando de tudo. E nós vamos dizer que Ele é Yeshua. Amém? Que você possa ser tocado pelo Espírito Santo, que você possa ser cheio da glória dentro da tua casa. Que esse ambiente seja um ambiente propício para a visitação do Senhor. Amém? Eu não consigo entender o que eu fiz para merecer o rei que um homem se tornou e os meus pecados triunfou. Seu nome é Emmanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Num gesto simples de amor, no jumentinho triunfou. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra cantar ao Messias, a
morte não pode deter, o sangue derramado foi. Ao terceiro dia ressuscitou. Seu nome é Emanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Num gesto simples de amor, num jumentinho triunfou. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pode deter, o sangue derramado foi. Ao terceiro dia ressuscitou. Cristo ressuscitou. O nosso amado, ele vive. O nosso amado, ele vive. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Você pode cantar isso comigo? Yeshua, que a presença do Senhor te invada, que a glória do Senhor invada a sua vida agora, que você seja cheio, que você seja cheio, que a sua casa seja cheia, que a tua família seja cheia, que nós possamos transbordar a glória do Senhor, porque Cristo em nós é a esperança da glória, Cristo em nós é a esperança da glória. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pode deter, o sangue derramado foi. Ao terceiro dia ressuscitou. Como eu te amo, como eu te amo. Tu és tão perfeito, tu és tão amado, como eu te amo, como eu te amo. Glorioso, tu és glorioso. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. A ti rendemos glória, Jesus. Ansiamos pela tua vinda, amado. Ansiamos por ti, Jesus. Ansiamos pela tua glória. A tua noiva te espera. A tua noiva te espera, Jesus. Nós te esperamos ansiosamente. Nós te esperamos ansiosamente. Ouve o nosso clamor, Jesus. Chamamos Jesus. Seja bem-vindo.
conseguiu melhor do que eu vi, meu teu amor. Tão amável és, perfume derramado é o teu nome. Tua beleza é incomparável, tesouro desejável, tua comunhão, tua presença é fogo que consome, mais forte do que a morte é o teu amor, Jesus. Te sentir, oh, você veio, mas conseguiu melhor do que eu vi, é o teu amor. Tão amável és, perfume derramado é o teu nome. Tua beleza é incomparável, tesouro desejável, tua comunhão, tua presença é fogo que consome, mais forte do que a morte é o teu amor, Jesus. Quero estar contigo, amado da minha alma, tua noiva clama vem. Eu quero estar contigo, amado da minha alma, tua noiva clama vem. Eu quero estar contigo, amado da minha alma, tua noiva clama vem. Eu quero estar contigo, amado da minha alma, tua noiva clama vem. Eu quero estar contigo, amado da minha alma, tua noiva clama vem. A tua igreja, eu quero estar contigo, amado da minha alma, tua noiva clama vem. Eu quero estar contigo, amado da minha alma,
consegue sentir essa presença do Senhor manifesta? Queridos, não é o tanto que a gente pula, não é o tanto que a gente canta, mas é a nossa sinceridade com o nosso amado. É a nossa sinceridade com aquele que nos ama. Eu não sei como está o seu pensamento. Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei como está ao seu redor. Mas eu quero te dizer uma coisa. De nada nós temos falta. Porque Ele é pastor de pastores. É Ele que sustenta a minha casa, a sua casa. Ele é Jeová Jirê. Ele é Jeová Nissi, a sua bandeira. Ele é o Shalom, a sua paz. Disse de quem a tua justiça. É só clamar, queridos. Clame ao único que pode te ouvir nesse momento. Somente o Senhor. Somente o Senhor, somente o Senhor. Mais ninguém. E essa última canção nós vamos declarar que de nada temos falta. Pastor, mestre, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Pastor, mestre, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Quando estou abatido, quando estou em perigo, de nada eu tenho falta. De nada eu tenho falta. Quando estou abatido, quando estou em perigo, de nada eu tenho falta. De nada eu tenho falta. Jeová Jireh, Jeová Nissi, Jeová Shalom. Senhor, é a sua paz. Jeová Shalom. Ele está na sua casa. Jeová Shalom. Jeová Shalom. Pastor, mestre, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Pastor, mestre, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Quando estou abatido, quando estou em perigo, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Quando estou abatido, quando estou em perigo, de nada eu tenho falta. De nada, 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 nada eu tenho. Jeová Jireh, e o Senhor é Jeová Nissi, Jeová Shalom. Hey. Jeová Shalom. Você recebe isso? Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Jireh, Jeová Nissi, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom. Para a gente terminar, canta esse refrão comigo, que eu acho que você aprendeu.
Dizer que Ele é o Jeová Jireh, o Deus da tua provisão. Jeová Nissi, o Senhor é a sua bandeira. Jeová Shalom, o Senhor é a sua paz. Para cada momento que Israel estava passando, eu precisava de algo do Senhor. Eles chamavam pelo nome Jeová Jireh, o Deus que provê. Em Abraão, Deus proveu. Jeová é a minha bandeira quando eles estavam em luta. Jeová Shalom, quando estavam em guerra, ali o Senhor é a paz. Então declara isso sobre o teu lar nessa noite. Declara isso sobre o seu lar aí agora. Toma posse, querido. Aprenda a tomar posse das palavras que Deus tem derramado sobre mim e sobre a tua vida. Então, se você aprendeu esse refrão, canta comigo e canta com muita fé. Una tua fé com a minha e vamos adorar ao único que é digno de receber todo louvor e toda honra. Jeová Shalom, Jeová Jireh, Jeová Nissi, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Jireh, Jeová Nissi, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom. E para o sol, quando você coloca um óculos escuro, ele inibe os raios do sol e isso te ajuda a enxergar. Então, mas a partir daquilo que você vê, está tudo um pouco escuro por causa do óculos escuro. Seja uma lente vermelha para qualquer motivo ou uma lente amarela. Então, o que é a cosmovisão? A cosmovisão é aquela lente que te faz enxergar algo. Por isso que aqui nós queremos te passar qual que é a cosmovisão do reino, qual que é a lente que um cristão e que Deus ele implementou. Antes disso, eu acho importante falar o porquê que a gente vai falar do reino. Cara, falar do reino tinha que ser um assunto central da nossa peregrinação cristã. Para você ter uma ideia aqui, o assunto central do ministério de Cristo era o reino de Deus. Jesus ele fala a palavra reino, só no Novo Testamento, ele fala em torno aí de 144 vezes. Então, assim, isso era algo que estava presente
no discurso de Jesus. E, por exemplo, a palavra Basileia, que se referia a templo, ela parecia muito menos do que isso. Ou seja, o que eu quero chegar com isso? Que tem uma diferença entre o reino de Deus e o templo. Mas antes disso, também é importante falar, dependendo do texto que você for pegar a leitura, qual que é a diferença do reino de Deus e reino dos céus? Na verdade, praticamente não tem diferença nenhuma. Por quê? Depende do leitor, na verdade, porque Mateus, Lucas e Marcos, cada um escreveu para um povo específico, para um público específico. Então, eles expressavam de formas diferentes para que não escandalizasse o povo que eles estavam com o intuito de evangelizar com as cartas. Então, como tinha toda aquela questão, um pouco do contexto romano, que tinha uma tradição grega, então eles tiveram que adaptar um pouco o texto para que isso não soasse com uma agressividade por parte do escritor. Mas primeiro, então, antes de eu te falar o que é o reino de Deus, eu quero te falar o que não é o reino de Deus. Primeiramente, o reino de Deus não é o céu. A gente tem essa ideia já preconcebida na gente que o céu é o reino de Deus. A gente fala como se o reino de Deus fosse o céu. Eu não sei se é porque a gente é muito influenciado, eu não sei se você tem medo dessa época, eu era bem pequeno, mas aquele filme que chama Deixados para Trás. Quando você pensa no reino de Deus, você acha que o reino de Deus é aquele reino que você vai subir. A gente tem essa ideia meio de deixados para trás, que a gente vai subir para um reino e vai ver Deus. Mas eu vou te falar, irmão, reino de Deus não tem nada a ver com o céu. Não tem nada a ver com o céu. Segundo também, o reino de Deus não tem nada a ver com a igreja. O reino de Deus não é a igreja. E reino de Deus, você pode até viver você pode experimentar o reino de Deus aqui na terra. Você pode experimentar ele em comunhão, que é essencial. Mas ele não tem nada a ver com a igreja. Ele não tem nada a ver com o templo. Para começar, se você lembrar dos textos da Bíblia, você vai ver que Jesus, uma das primeiras coisas que ele faz é meter o louco no templo. Galera lá achando que o templo é comércio e tudo mais. Um dos princípios de Jesus foi acabar com essa ideia de que a gente está concebido só nessa caixa do templo. Então, o reino de Deus ele não tem nada a ver. Tanto é que, olha só, por exemplo, a palavra de reino aparece 144 vezes, fazendo menção do reino de Deus, e mais 14 vezes em outras formas de governo, inclusive quando ele cita o império de Satanás. Então, vemos que a palavra do reino aparece dezenas de vezes mais do que a própria palavra igreja, que no grego era o eclésia, significava assembleia e congregação. Aparece menos de 4 vezes, vindo da boca de Jesus, porque todo o centro do seu ensino era sobre o reino. Então, todo o ministério de Jesus se baseava no reino. Porque, na primeira instância, o reino de Deus ele nunca foi limitado a um local. A gente tem essa ideia, tipo, um local aqui, nós vamos ver o reino, não sei o quê. Ele nunca foi determinado a um local. Então, sabendo que o reino não é a igreja, sabendo que o reino de Deus, ele não tem a ver com o céu, propriamente dito, o que é o reino de Deus? Primeiramente, eu acho importante falar o seguinte, o reino de Deus, ele tem a ver com a extensão do próprio Deus. O reino de Deus, ele fala a princípio sobre um direito legal de governança que Deus faz. Por isso que nós, mesmo o reino de Deus não sendo propriamente a igreja, se a gente se comunga em um local, proclama o nome de Deus e faça com que Deus ele tenha direito sobre aquilo, com a gente é o que talvez a gente falaria como da permissão, né, no crentez, mas a gente deixando Deus governar ali, nós fazemos daquele local o reino de Deus. Então, é o seguinte, o que é o reino de Deus, primeiramente, que eu gostaria de colocar para a gente? O reino de Deus tem a ver com o governo de Deus. Por isso que, talvez nessa mesma linha de raciocínio, quando a gente evangeliza e alguém fala assim, confessa a Cristo, o que ele está falando? Não é porque a confissão é obrigatória, mas a confissão ela fala tanto para o povo e tanto para a pessoa mesmo, que ela fala assim, a partir de agora não sou eu mais que reino. É aquele texto da Bíblia que fala assim, cara, não sou eu mais quem vive, é Paulo falando, não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo vivendo em mim. Ou seja, não sou eu mais que reino, é Cristo que reina em mim. Então, a princípio, o reino de Deus, ele está ligado com a extensão do próprio Deus. Por isso que nós podemos viver o reino de Deus. Segundo, tanto é que, olha só,
Em Apocalipse tem um texto que fala sobre isso. Olha o que ele fala em Apocalipse 21:3. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora é o tabernáculo de Deus e está com os homens, com quais eles viverão. Eles serão seu povo e o próprio Deus estará com eles, e ele será o seu Deus. Então, basicamente, é Deus reinando em nós. O reino de Deus tem a ver com o próprio reinado de Deus. E se eu parar para ir nas palavras originais e tudo mais, quando você olha lá a Bíblia, por que tem toda essa questão de reinado? Por que a gente cita tanto reino? Porque quando o nome de Jesus é Jesus. Só que o sufixo Cristo tem a ver com Kairos. Kairos é o mesmo sinônimo que era usado ali com relação à governância. Tanto é que César, que era o governador da época, chamava César Kairos. Que tem o Kairos é tanto para governador, quanto era usado na época como se fosse o Messias. Por isso que houve vários Messias no período de Jesus. Mas Jesus foi conhecido como verdadeiro Messias porque ele representou e ele provou pelos sinais de Cristo e do judaísmo que ele era o próprio Deus. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Por isso que é tanto usada a palavra reino. Porque é Jesus falando assim, cara, você está vendo aquele Kairos ali, você está vendo aquele Cristo? Não é assim que Deus governa. A partir de agora eu vou mostrar a vocês como que é um reinado de Deus, como que Deus reina. E o que implementa o reino de Deus é o Deus encarnado, é Cristo. Então, fala assim, a segunda coisa que é importante também a gente falar é que o reino de Deus, geralmente ele é colocado na Bíblia como um período de tempo também. Olha só, lá em Joel, que já era anunciado desde muito tempo, desde os profetas. Olha só, fala assim, Joel capítulo 2:1. Toquem as trombetas em Sião, dê o alarme no meu santo monte. Tremam todos os habitantes do país, pois o dia do Senhor está chegando e está próximo. Vemos então que Jesus, ele não falava de um reino, ele não falava do reino tipo naquele local. Eu quero realmente desconstruir toda a ideia que você tem de que o reino tem a ver com o local físico. Talvez ele tenha mais a ver com o local de tempo, que aí você pode dar uma pesquisada, tem alguns sufixos que eram usados para tempos, ou seja ele tempo ou seja era, que era muito utilizado lá na Bíblia, na tradução original. Mas o que é importante dizer é o seguinte, cara, o reino de Deus não tem a ver com o local. Então, a partir do momento que você está em sua casa agora, você pode estar vivendo o reino de Deus. Você tem deixado Deus ser o rei do local? Você tem deixado Deus tomar conta, tendo direito legal sobre aquilo que você faz? Você tem confessionado Jesus, o Cristo, o Messias, no local onde que você está? Então, por isso que é importante, porque nunca teve a ver com local, nunca teve a ver com local, teve a ver com, eu confesso Cristo, porque Ele é o Cristo, Ele é o Deus que eu entrego, que eu confesso. Então, partindo até para sobre essa questão aí de local, de tempo e tudo mais, tem uma parábola muito legal que fica lá em Lucas, capítulo 19:11. Fala assim: estando eles a ouvir, Jesus passou a contar-lhes sobre uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. Ele disse: um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar. Ele está falando dele mesmo. Ele é esse homem nobre, de nobre nascimento, o nascimento de Jesus foi nobre, para uma terra distante para ser coroado rei. É a própria descida, a equinócia que o pessoal fala, de Deus destituindo da sua glória e descendo para a terra. Então, a terra distante para ser coroado rei. Ele coroado rei aqui na terra e depois voltar. Então, chamou 10 dos 12 servos, que lhe deu 10 minas, e disse ele: faça com esse dinheiro render até minha volta. Ou seja, o que é importante a gente falar sobre aqui também. O reino de Deus, ele tem duas perspectivas, que é muito importante a gente lembrar. O reino de Deus, ele se estabelece sob dois prismas, é como se fosse uma dicotomia. Ele é complementar. Ou seja, o reino de Deus, ele tem a sua extensão, que é vivida aqui na terra, a partir do momento que Deus falou nesse texto de Marcos 2, que ele fala assim: o reino de Deus chegou, porque ele é Deus. A partir desse momento, o reino de Deus está sendo implementado na terra. A gente vive o reino de Deus. Mas você tem que entender, o reino de Deus, ele não vem em sua plenitude.
A plenitude do reino de Deus era a própria extensão de Deus. É a segunda vinda de Cristo. Por isso que nessa parábola que eu acabei de ler aqui, Jesus está explicando aos discípulos que eles achavam que o reino de Deus ia ser naquele momento. E a gente vê depois, em alguns outros textos, o pessoal achando que o próprio Jesus depois que ele subiu aos céus, ascendeu aos céus, eles acharam que ele ia voltar, tipo assim, 3 dias depois ele estava de volta, 1 semana depois, 2 anos depois. Então, o reino de Deus, ele tem essas duas formas de manifestar. Ele tem a manifestação da inauguração do reino, onde que Deus falou, o reino de Deus chegou, mas ele vem em sua plenitude, na segunda vinda de Cristo, onde ele fala assim, onde que é o momento que nós aguardamos ele como noiva. Então, é importante a gente lembrar dessa extensão, dessa forma de manifestação do reino, porque você vive o reino aqui e lá. É o que o Robson, esqueci agora o rapaz da Missão Integral, que ele fala sobre, Robson Cavalcante, ele fala sobre isso, ele fala sobre o reino que veio e o que está por vir. É o reino de Deus. Ele veio, já está implementado, mas ainda ao porvir, a esperança do Cristo, a esperança da noiva que aguarda o noivo, que enquanto isso ela se adorna. É lindo. Então, assim, tem essa questão do reino de Deus e a sua dupla manifestação. O reino de Deus, é importante falar também, que é legal falar? Vinícius, beleza, você me explicou o que é o reino. Mas, já que a gente vai esperar pelo reino, enquanto esse reino não vem na sua plenitude, o que a gente faz? Cara, o nosso intuito e a nossa, talvez, missão mesmo, é manifestar o reino de Deus. E olha só o que fala lá em João 3, 2 ao 6. Jesus encontrando lá com o mestre, fala assim, ele veio a Jesus à noite e disse, mestre, sabemos que ensina da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo. Se Deus não estiver com ele, em resposta, Deus declarou, digo-lhe verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos, como alguém nasce de novo sendo velho? É claro que não pode entrar na segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. E o seguinte, para isso, eu lembro que quando eu escrevi isso aqui, eu lembrei de um exemplo que eu vi numa das pregações que eu costumo ver. Era um rapaz, ele dando um testemunho do grupo de jovens dele. Ele falando assim, que o grupo de jovens dele estava num local lá, num posto, e já era muito tarde, saindo lá da célula deles e tudo mais, eles tiveram que passar tipo aqueles postos de conveniência e tudo mais. Chega lá no posto, o cara chegou assim e falou assim, pegou os negócios, na hora de pagar, o cara falou, vou passar na maquininha. Aí a moça falou, a maquininha ela não está funcionando, ela não está pegando, não está funcionando. Aí o cara assim, acabou de sair da célula, aquele espírito ali de crente, o cara falou assim, então faz o seguinte, deixa eu orar para essa maquininha aí. Aí a mulher meio desacreditada lá, balconista, tipo assim, falou assim, não, você não está entendendo, a maquininha ela não está funcionando, você não passa. Aí ele falou, não, eu estou entendendo, e é por isso que eu estou falando, deixa eu orar pela maquininha. Então imagina a cena aí, o cara chega lá no posto de conveniência, ele sapeca a mão na maquininha, fala assim, vou orar para essa maquininha. Então, você imagina a oração aí, Deus, dos céus e da terra, ouve minha oração, faça com que essa máquina de cartão funcione. Não faz sentido. Mas, beleza, ele fez a oração, Deus, preciso dessa máquina de cartão. Ele chegou, pegou o cartão e colocou o cartão lá na máquina. Aí, digitou o valor e tudo mais, jogou a senha. Do nada, saiu o comprovante. O cara falou assim, beleza, ele pegou o comprovante, pegou o negócio dele e foi embora. A moça balconista, não entendendo nada, ela tipo olhou pra cara dele, tipo assim, tem um bruxo aqui no meu local, o que está acontecendo, que esse negócio está funcionando, e ele só saiu andando. Por quê? Meu irmão, isso aqui é bíblico. Fala lá, quer ver? Fala aqui, João 14, 12. Em verdade, eu vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras muito maiores. Eu te pergunto, alguma vez na Bíblia você viu Jesus consertando uma maquininha de cartão? Você nunca viu, cara. Obras maiores. Brincadeiras à parte,
Cara, a gente é a manifestação do reino do céu. A gente precisa crer nesse Deus que a gente professa. Porque a manifestação do reino depende de nós. Não, depende em certa parte. Mas ela depende de nós, cara. Porque a partir daí você fala, eu sou cristão, cara. Tem um mundo que clama pela manifestação dos filhos de Deus. Quem é o filho de Deus que vai manifestar esse reino? E seguindo até esse mesmo cara dessa pregação, ele dá outro exemplo que eu achei muito legal. Esses mesmos jovens aí um desses jovens estava lá nesse posto. Esse posto eu acho que é meio milagroso. Aí estava lá no posto e tinha um rapaz lá da cela, estava esperando o pai chegar, porque estava tarde, aí encontrou o posto como referência e tudo mais. Beleza, o pessoal estava lá esperando o pai dele, quando de longe ele vê que tinha um rapaz numa daquelas bombas lá do posto, que a moto dele não estava funcionando. Aí ele falou assim, poxa, então acho que eu vou orar lá também. Aí ele levantou e foi lá conversar com o rapaz e tudo mais. Só que no meio do caminho, o que acontece? Ele, assim, aquela culpa que o diabo sempre coloca ali nos filhos de Deus, o diabo trouxe na memória dele no momento que ele tinha acabado de pecar. Aí, tipo, o diabo colocando dúvida nele, falando assim, você acabou de pecar, você acha que você vai orar lá pra quê? Véio? Não vai ter efeito nenhum, não vai ter resultado nenhum. O que você vai fazer lá e tudo mais? Aí, o pastor lá contando essa experiência, ele conta que esse jovem dele era muito fã de um pastor que falou assim, não, quando isso acontecer, você tipo, dá uma banana pro diabo e vai mesmo assim. Eu imagino que pastor que seja esse que está falando, mas eu não vou falar o nome dele aqui, né? Mas a gente já tem uma ideia mais ou menos. Então, ele quis nem saber, levantou, mandou o diabo pro inferno, que já está lá mesmo, mas foi uma pleonasmo, vai pro inferno. Aí, mandou o diabo pro inferno e foi lá. Chegou lá no cara, falou assim, o que tá rolando aí? O que tá rolando aí? Chegou lá, o rapaz falou assim, minha moto não está funcionando, e eu não sei o que eu vou fazer e tudo mais. O cara já está cheio aqui de gasolina, não sei o que. O cara falou assim, então eu posso orar pela sua moto? Ele falou, pode, não está funcionando. Ele foi lá, pôs a mão nas motos e orou. Senhor, faça a moto funcionar e tudo mais, não sei o que. Orou. Chegou no cara, vai lá, cara, dá aquela batida na moto e sai andando. O cara levantou, subiu na moto, girou a chave. Na hora que ele deu a batida na moto, adivinha? A moto não ligou. Aí, para surpresa do rapaz, a surpresa dos dois, o rapaz falou assim, a moto não ligou. Aí o outro falou assim, o que tinha orado. Falei assim, pois é, não ligou. E eu orei com fé, o que está acontecendo, bicho? Aí, beleza. Ele falou assim, não, deixa eu orar de novo, então. Ele falou, pode orar de novo. Aí, o jovem chegou assim e falou assim, não, vou orar com mais fé, então, eu acho. Sapecou as duas mãos lá no tanque da moto e falou, pai, aquela oração com mais fervor. Essa moto tem que funcionar e tal, sei o quê. Rapaz chegou, subiu em cima da moto, orou. Ligou a moto, deu a batida na moto. A moto ligou normal, o cara ficou assim. Quando do nada o cara já começa a chorar em prantos e tudo mais. Cara, o que está acontecendo e tal, sei o quê. Cara, aí o rapaz que tinha a moto foi falar, não, eu estava desviado e tudo mais, e, cara, você ter vindo aqui, não sei o quê. Aí esse rapaz aí da moto já foi para esse mesmo grupo de células aí do pessoal e continuou. O que eu quero dizer com esses exemplos, cara? Parece até um pouco loucura o que eu falei, se você não crê. Mas o reino de Deus, ele é uma extensão de Deus, cara. E quando a gente professa Cristo, a gente está colocando Deus nesse local. Por exemplo, se você parar para pensar, o que é uma cura vinda de Deus? Cura é a gente falando do reino de Deus aqui presente. Porque pensa comigo, se a Bíblia fala que quando a gente estiver com Deus, na plenitude, não haverá mais dor, morte ou qualquer outra coisa. Quando você ora e a pessoa é curada, o que você está falando? Senhor, sabe daquele momento onde nós estaremos juntos? Eu gostaria de experimentar um pouco dele aqui agora, na vida do meu irmão. Primeiro que a oração nunca pode ser em favor de você mesmo, é princípio básico de oração. Mas você orando para uma pessoa, a cura em favor da pessoa. O que você está falando naquele momento? Pai, eu quero ver o teu reino aqui agora hoje. Então, Senhor, por favor, cure o meu irmão. Isso é o princípio da cura de Deus, cara. O
princípio de que é a cura? É estabelecer o reino de Deus no físico hoje, para que a manifestação dele seja gloriosa. E é, obviamente, testemunhar o Deus que nós cremos. Então, o que a gente tem que ter em mente? Que a manifestação do reino de Deus, ela é em todos os seus momentos, é uma manifestação integral. Porque onde você for, as pessoas elas têm que verem o Deus que você professa. Por exemplo, quando você vai a algum local, por exemplo, quando você trabalha, a impressão que as pessoas têm que ter é como se você trabalhasse para o próprio Deus. Que quando você estuda, a impressão que as pessoas têm que ter quando você estuda, elas falam, cara, parece que esse cara está estudando para o próprio Deus. Porque, por exemplo, a Suíça. Você sabe qual que é o melhor queijo do mundo? Está na Suíça. O melhor relógio do mundo é suíço. O melhor chocolate do mundo é suíço, cara. Porque, aparentemente, quando você fala, cara, parece que eles estão fazendo as coisas para o próprio Deus, porque eles estão dando o seu melhor. Por isso que lá em Romanos 12, 11 fala assim, nunca lhes falte zelo, sejam fervorosos no espírito e sirvam ao Senhor. Coríntios 10, 31 fala assim, portanto, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. E o mesmo, e lá em Romanos também fala assim, 11:36, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Meu irmão, quando a gente fala sobre Deus, quando a gente fala sobre a cosmovisão de Deus, o jeito da gente fazer as coisas, o jeito da gente manifestar o reino de Deus, ele pressupõe uma forma de entrega, de um zelo, de um fervor, de espírito, que foge do entendimento humano. Então, eu gostaria até de te lembrar aqui, que é o seguinte, você pode falar assim, Vinícius, legal, eu sei tudo que você falou, mas, e na prática, como que Jesus ele mostrou o reino de Deus? Quais que são os textos aí que eu vejo a manifestação do reino? Para mim, eu não vejo um texto bíblico onde que fala tão bem do reino de Deus, a forma de manifestar o reino de Deus, como o Sermão do Monte, que é como se fosse os testamentos do Novo Testamento. Olha só o que Jesus fala. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Pois, isso é Mateus 5:20 agora. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior ao dos fariseus e mestres da lei, de nenhum modo entrarão no reino de Deus. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não matarás, e quem quer matar será sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer um que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Vocês ouviram que foi dito, não adulterarás, mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher que deseja já comeu adultério com ela no seu coração. Vocês ouviram que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo, para que vocês venham a ser filhos. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está no céu. Então, a questão é o seguinte, quando você olha a cosmovisão do reino, ela não tem nada a ver com o reino e a justiça que a gente prega aqui. A cosmovisão do reino, aqui é uma citação quase literal do Código de Hammurabi, que é o olho por olho e dente por dente. É Deus falando assim, no meu reino, eu sei qual que é a lei romana aqui. A lei romana fala que se alguém te roubar, você pode roubar. Se alguém te matar, você pode matar também. Porque é o princípio lá dessa lei de Hammurabi. Mas, vou te falar, esse é o que, por exemplo, é o que César está pregando aqui. César prega esse tipo de reino, de justiça. Só que a minha justiça é diferente. Jesus instituindo a justiça dele, ele fala assim, cara, no meu reino, porque eu sou Kairos, porque eu sou Cristo, o meu reinado ele é diferente. No meu reinado, se você mata o seu irmão, é ruim mesmo, mas, cara, se você olhar torto para ele, você já está pecando. Parece muito grave você dormir com uma mulher e cometer um adultério, mas quando você olha para o reino de Deus, olhar impuro, ele já é um adultério. Na cosmovisão do reino, tem coisas
que aí você fala assim, Vinícius, então Jesus ele era muito mais extremista, cara. Cara, se você quer definir ele dessa forma, talvez. Mas é o reino de Deus, cara. A cosmovisão dele tem esse princípio. Não é apenas na ação, cara. Tem a ver com a intenção. Por isso que Deus fala, porque a ação já é uma consequência daquilo que estava dentro. Talvez por isso que Jesus fala assim, a sua boca, ela professa aquilo que o seu coração está cheio. Porque a boca está só reagindo a um instinto que a gente já está cultivando por dentro, cara. E essa própria questão de cultivo é algo muito interessante, porque na Bíblia Jesus diversas vezes ele compara a vida cristã ou cristão com plantas, porque tem mais a ver com a semente que nós cultivamos do que com o fruto que ela produz. O fruto é resultado, irmão. Você não precisa ficar lutando para frutificar. O fruto é resultado daquilo que foi semeado apenas. Então, você me pergunta, Vinícius, isso é difícil de viver? Por que às vezes eu tenho um problema com esses mandamentos, com o sermão do monte? Cara, se você tem esses problemas, a gente está aqui junto para fazer parte. Mas uma das coisas que eu sempre me alimento, eu fico pensando, não bastou uma lei para que me ajuntasse a Deus e pagasse o meu pecado. Não bastou toda a humanidade ser dizimada para pagar o meu pecado. Não bastava o anjo vir e pagar o meu pecado. Bastou o próprio Deus encarnar na terra para que eu fosse alcançado. Tamanho é a distância que o pecado nos deixou de Deus. Então, eu te pergunto, cara, você tem lembrado do sacrifício que foi feito? Porque não foi um preço qualquer que foi pago. Tem a ver com Jesus. Todos aqueles rituais que a gente vê, das ovelhas, a gente vê em Abraão, tudo que a gente vê, sacrifício, cara, não foi o suficiente para nos conectar novamente a Deus. Foi suficiente o próprio Deus encarnar e falar assim, Pai, por que me desamparastes? E é o momento onde que Deus ele se separa do seu filho, da única vez na história da humanidade onde que eles estão separados. É nesse momento de cruz que o sangue é vertido no madeiro e a gente vê o Cristo morrendo, desamparado e sozinho. Então, se isso te emociona ou que é importante, cara, a gente tem que relembrar. O cristianismo ele tem muito desse relembrar, sabe? O cristianismo tem a ver com a gente trazer à memória aquilo que nos dá esperança, Abacuque, né? Porque a gente ceia porque a gente está relembrando do sacrifício que foi feito. O cristianismo tem a ver com aquilo que você lembra. Então, eu te convido, cara, a nessa noite que você está ouvindo essa live, a você relembrar do Cristo e do reino de Deus, cara, um todo. Porque o reino de Deus, ele tem mais a ver com dar do que com receber. É o pequeno que é forte. É na fraqueza que a gente é forte. Então, fala assim em Tito. Mas quando se manifestar a bondade e o amor pelos homens a parte de Deus nosso Salvador, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou para lavar, regenerador e renovador Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele fez assim de que, justificados por sua graça, tormentos seus herdeiros, tendo a esperança de vida eterna. Eu falei sobre manifestação, e eu quero já, a gente vai partindo para o final aqui, para você não ter a concepção de que, então, se você faz algo, você é justificado pelas suas obras. Nunca foi sobre a ver com as obras. As obras é apenas uma manifestação, igual eu falei, daquilo que já está dentro. E Cristo já está dentro, é inerente ao cara que é cristão e vive Cristo, ter obras, porque
porque ela testemunha o Cristo que nós acreditamos. Mas então, eu vejo que tem duas características de como a vontade de Deus ela é feita. E é o seguinte, as duas características são, quer ver? Só antes, vou até dar um contexto aqui de um texto, está lá em Lucas 14:15, que é sobre um banquete. Fala assim: ao ouvir isso, um dos seus que estavam à mesa de Jesus disseram: feliz será aquele que comer do banquete do reino de Deus. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe. Outro disse: acabei de comprar 5 jumentas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos, os mancos. E disse o servo: o que o senhor ordenou foi feito, ainda há lugar. Então o senhor disse ao servo: vá pelos caminhos valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu lhes digo, nenhum daqueles que foram convidados provará o meu banquete. No reino de Deus, a cosmovisão do reino e o reino de Deus tem a ver com as maneiras de expressar ele. Por exemplo, nesse texto aqui é muito claro. Um cara, as desculpas que foram dadas, elas são contextualizadas aqui, olha. O primeiro rapaz, ele falou assim: acabei de comprar uma propriedade, preciso vê-la. Cara, comprar propriedade, ter uma casa própria, ter um local é muito bom, é uma bênção. Isso não é pecado, mas preferiu a propriedade do que Deus. O outro cara fala sobre comprou 5 jumentas. Cara, jumento é bênção. Na nossa tradução isso seria a relação do trabalho. O trabalho é bênção, mas se ele te toma da presença do banquete do reino, não sei, talvez é para se pensar. Casamento, o outro falou: Senhor, eu casei, então eu tenho que, sei lá, viver minha lua de mel. Casamento, irmão, é óbvio que é bênção, mas é igual o Provérbios fala: aquele que achou uma mulher, achou uma bênção. É só mais uma que você tem que zelar, mas é mais uma. Então, é bênção, mas a gente consegue fazer disso algo ruim. Então, para finalizar, as duas formas de experimentar e manifestar o reino de Deus e a sua cosmovisão é através do voluntariado e do prazer. Com a questão do voluntariado, vou dar um exemplo. Certa vez um casal foi naqueles gabinete pastoral conversar com o pastor. E o homem ele já chegou falando os problemas do relacionamento. Falou assim: pastor, essa mulher é muito doida. Tudo que ela me pede, eu faço, e ela continua emburrada comigo o dia inteiro, ela continua questionando as coisas que eu faço. Ela me manda eu ir, e eu vou, e eu não sei o que está acontecendo. Toda vez, por exemplo, ela pede para ir no mercado, pede para comprar alguma coisa. Aí eu não posso ir, mas depois eu sou obrigado a ir, eu acabo indo, e ela fica depois, quando eu chego, ela fica reclamando porque eu fui. Eu não entendo essa mulher, pastor. E o pastor ouvindo o cara todo nervoso lá. Quando chega assim: eu sei, esposa, o que você tem a dizer sobre esse seu marido? Ela fala: pastor, a verdade é o seguinte, eu nunca quis que ele fosse nos locais. O cara que estava do lado já manifesta do lado. Como é que o quê? Como assim? Você nunca pediu, você não queria que eu fizesse, me manda. Aí na hora ela já corta ele e fala: eu nunca queria que ele fosse. Eu queria que ele quisesse ir, pastor. Cara, nesse relacionamento com Deus, quem é você? Você está participando do reino de Deus e trazendo a cosmovisão dele.
a partir daquilo que você é forçado, ou você está querendo fazer parte do reino de Deus? Cara, sinceramente, Deus ele não quer alguém que faça as coisas forçado. Quando te falarem assim, vamos para a igreja, cara, Deus não quer que você vá à igreja, Ele quer que você queira estar à igreja. Que você, anseie. O culto, por isso que a gente fala que o culto não começa por exemplo, não sei qual é a hora o culto, por exemplo, nosso culto aqui às 18 horas. Não é às 18 horas que começa o culto. O culto começa em casa. Porque você está querendo participar da comunhão com Deus. Deus, Ele não quer que você participe, obrigado e força. Não, eu tenho que ter um ministério. Ele quer que você queira servir a um ministério que Ele preparou para você, cara. E seguindo esse ponto, igual eu falei, tem a questão do voluntariado, que é você se entregar. O reino de Deus tem a ver com o prazer. E o exemplo que eu vejo muito sobre essa questão do prazer, eu vejo naqueles vídeos que estavam, hoje não tanto, talvez, mas estavam muito presentes antigamente, aqueles vídeos de unboxing. Não sei se você sabe o que é unboxing. Unboxing é a pessoa, ela é paga para receber um produto em casa, aí ela vai tirando plástico e tudo mais do produto e vai gravando esse momento que ela vai receber esse produto. Então, vou dar um exemplo. Você recebeu ali um iPhone. Nem sei qual é o iPhone, qual é o novo iPhone. iPhone X, iPhone, sei lá, qual é o novo iPhone. Então, é um novo iPhone. Você vai lá e recebeu o iPhone. Então, a pessoa que ela está fazendo unboxing, o que ela está representando, o que ela está manifestando com aquilo. O que ela quer dizer quando ela faz aquilo que ela está fazendo? Ela está falando assim, olha o prazer que eu sinto em tirar esse embrulho. Aí ela tira o plástico bolha, estoura todos os plásticos bolha, que todo mundo estoura plástico bolha. Se você não estoura plástico bolha, você está em pecado. Aí a pessoa vai lá, pega todos os plásticos bolha, estoura os plásticos bolha e começa a abrir a caixa. Aí ela abre a caixa, cara, e ela vai se deleitando naquele momento ali. Não só satisfeito, ela vê que tem uma películazinha que sempre vem no celular, e ela tira a película devagar, para aproveitar ali cada momento. Ela olha atrás assim e tá lá, cara. Aquela maçãzinha mordida do pecado, não tem nada a ver, mas a maçãzinha mordida lá da Eva. E quando você olha para a cara, a expressão da pessoa no unboxing, ela está sentindo um prazer tão grande, mas tão grande, que você fica até com vontade de ter um iPhone também. Você fala, meu Deus, eu preciso experimentar o que essa pessoa está mostrando aqui. Eu preciso também receber um envelope, ficar marcando o carteiro lá, igual cachorro, na porta de casa, para chegar o envelope, eu pegar esse envelope, abrir a caixa, estourar o plástico bolha, tirar a película, ver a maçãzinha do pecado e glorificar, bendito seja a Apple, porque aquilo que a pessoa falou, porque é um princípio básico. Aquilo que a gente tem prazer, a gente glorifica. Então é a mesma coisa como se a pessoa estivesse falando, benditos sejam os iPhones, em cima de todos os Androids que existem. Hoje, Xiaomi, em cima de todos os Xiaomi. Bendito seja a Apple, em cima do Xiaomi. Porque o prazer da pessoa está conectado com aquele momento. Então, você fala assim, Vinícius, mas e aí? Cara, e aí que é o seguinte, quando a gente fala do reino de Deus, a manifestação do reino de Deus tem a ver com você ter prazer nas coisas que você faz para Deus. É Salmos capítulo 1, 2, e fala assim, ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nela ele medita dia e noite, dia e noite. E Abacuque 3,17, que fala assim, mesmo não florescendo figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Cara, tem a ver com o prazer. Davi, ele era um
cara que realmente expressava muito isso, o prazer de estar na casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, o prazer de estar na presença de Deus. Então, eu vou terminar essa pregação com o último exemplo, e a gente ora. Quando eu montei esse esboço na época, nem tinha o livro, acho que nem tinha o livro, na verdade, mas ele está naquela pregação do Subirá, que ele fala, que ele tem um livro lá, que é um livro azul, que eu acho que até que nada mais importe. E ele dá o testemunho. Na época também o Subirá nem era isso tudo que a gente tem hoje. Ele já era bom, como sempre, mas não era tão famoso. E ele conta o testemunho de como foi esse tema da pregação e do livro. Que ele fala que eles estiveram em uma reunião de liderança. E nessa reunião de liderança, era comum assim, o pessoal se reunir e tal. Mas é só líder. Aí no meio dessa reunião, o pessoal só para orar, era só um grupo de oração. No meio da oração, um cara passou a mão no violão e o pessoal começou a louvar e ministrar. E nisso, que estava acontecendo toda essa... Que estava acontecendo todo esse louvor, esse manifestar, o Luciano fala assim, que foi aquela atmosfera de glória tão grande, que a glória ela não desceu no ambiente, assim, ela não desceu, ela despencou de uma tal forma que ela parecia que dava até um galo na cabeça da pessoa. E a galera foi tomada, e ele também. E ele ficou lá no chão, lá, babando, lá, em glória e tal, e orando. E nesse momento de oração dele, ele falou assim, pedindo a Deus assim, arrependimento e tudo mais. Só que no meio dessa oração dele, nesse mover que Deus estava falando sobre ele, o Espírito Santo incomodou ele, falando assim, você deveria me buscar mais. E naquele mesmo momento, veio na mente dele assim, a seguinte sensação, Senhor, mas te buscar mais como? E ele lembrou do que ele estava vivendo naquele ano, que era 2008. Ele falou assim que naquele ano, ele fez 21 dias de jejum só de pão e água. Só pão e água. Ele falou também que naquele mesmo ano ele leu a Bíblia em 9 dias, porque ele realmente estava buscando. E quando ele se coloca naquela posição ali de pranto, onde que Deus fala com ele, você deveria me buscar mais, ele fica quase que revoltado, falando assim, Senhor, te buscar mais como? Sendo que eu estou fazendo tudo. E a forma como que Deus responde, ele fala que ele fica constrangido, porque não foi com raiva que Deus responde ele. Deus falou simplesmente assim, Subirá, eu quero que você se entregue até que nada mais importe. O que eu quero dizer para fechar essa mensagem? Se você entende a cosmovisão do reino e você quer ver a manifestação desse reino aqui, cara, ele tem um preço. E ele é viver o reino de Deus até que nada mais importe. É uma coisa que o Lucinho gosta de falar. Deus, ele, se for é meio uma forçação, mas assim, se for para falar que Deus é algo, talvez ele seja um pouco ciumento, porque ele não divide a glória dele para outra coisa. Ele não admite uma idolatria, seja a deuses, ou seja qual Deus que você tem colocado, seja trabalho, seja dinheiro, seja status. Deus, ele não divide a glória dele. Então, para que a gente viva o reino de Deus, tenha em mente que nós temos que buscá-lo até que nada mais importe. Curve sua cabeça que nós vamos orar para finalizar. Papai, essa foi a tua mensagem. Eu creio que o Senhor falou em nossos corações e que esse é o desejo que nós temos ou queremos cultivar a partir de agora. Viver o Evangelho, uma manifestação do reino, até que nada mais importe, onde que o Cristo seja a prioridade, onde que o reino de Deus seja manifesto em sua integralidade e na sua essência, que ao olharmos para a Bíblia, Jesus
ao olharmos para a Bíblia e sermos confrontados por ela, o nosso caráter seja moldado, para que todo dia onde que Deus nos olhe, eles não enxerguem mais o Vinícius, ele não enxergue mais o Misael, ele não enxergue mais a Priscila, mas, como eu disse, que é um reino de lembrança, é Deus olhar para nós e falar assim, engraçado, parece que eu estou vendo o próprio Cristo no Vinícius, parece que eu estou vendo o próprio Cristo no Misael. Engraçado que quando anda a Priscila, quando ela ministra, é o próprio Cristo que está me adorando. Tamanha a nossa semelhança que foi constituída no Éden. Então, papai, esse é o nosso pedido nesta noite. Que a nossa semelhança com Cristo, ela seja tão íntima em sua essência, que a sua cosmovisão seja a partir de hoje a lente que predomine em nosso coração e nossos olhos, e que nós possamos, de uma maneira muito autêntica, linda e poderosa, porque há poder na mensagem que nós pregamos, que nós queremos de verdade, que nós consigamos manifestar o reino de Deus em sua essência. Essa é a nossa oração, papai. Nós oramos pedindo ao Senhor que o reino de Deus, a sua cosmovisão e a sua manifestação seja viva e presente hoje, a partir de hoje, se não era vivida, mais do que nunca. E nos traz a revelação, Pai, de quem o Cristo é, para que nós possamos caminhar nas pegadas do Cristo. Amém? Amém. Como último recado, eu gostaria que você se lembrasse que nós não estamos tendo os cultos presenciais, mas tem toda ainda a necessidade que nós arrecadarmos os dízimos e as ofertas que são dadas. Então, na tela vão aparecer, não sei se vai ser em qual local aqui da tela, vão aparecer os dados bancários para você fazer a contribuição. Então, de acordo com aquilo que Deus coloca em seu coração, com generosidade, mas como eu falei, entendendo qual é a visão do reino sobre isso também, sabe? Porque lembrando que se você não é autêntico ou generoso com aquilo que Deus te dá, não é a postura do reino, não é o reino de Deus que você está professando. Talvez você esteja professando o reino de Mamon. Então, para que isso não caia sobre o seu coração, eu peço que você possa nos ajudar a manter tudo que nós temos como estrutura e como igreja, fazendo sua contribuição com os dados que vão aparecer aqui embaixo. E após a contribuição, a gente pede por gentileza que você envie o comprovante para o e-mail, para que a gente consiga contabilizar e que seja repassado os valores para o nosso local. Amém? Então, eu agradeço a você por que esteve na nossa live, por todo esse momento, e fique com Deus. Foi um prazer ter você conosco.